Gente, olá, tudo bem? Eu sou a Lauane, vou me apresentar aqui para quem não me conhece, eventualmente. Sou formada em Direito, pós-graduada em Direito do Estado e hoje a gente vai testar um formato diferente aqui no canal, bem comum no resto do YouTube, mas enfim, nunca gravei nesse formato. E hoje vai ser um teste para ver se funciona, se vocês gostam. Então vamos lá, vamos começar reagindo a uma empresária versus 30 esposas troféu. Acho muito difícil que exista uma autêntica esposa troféu, né, como o termo sugere, e não, enfim, donas de casa precarizadas, como é a situação de qualquer dona de casa. Eu não estou aqui me filiando a nenhum dos lados neste debate, eu realmente estou torcendo pelo debate, que neste formato sequer se aproveita muita coisa, mas não quero estar na posição de apoiar a empresária, ainda mais quando a empresária é a Natália Beauty, que com todo respeito, mas recentemente saiu aí as notícias e ela própria admitindo que escreve com a ajuda de inteligência artificial, que os seus textos são artificiais, mas a sua inteligência não. Enfim, não é exatamente o tipo de personalidade ao qual eu quero me filiar. Dito tudo isso, vamos começar. O dinheiro é dos dois? Não é é dos responsabilidade? dois. Será que essa mulher não tá lutando por uma melhora? Até quando chegar e não ter mais o que fazer? Dinheiro na mão. Calcinha no chão. Eu sou Natália Martins, hoje sou CEO do grupo Natália Beauty. Já fui uma mulher completamente dependente financeiramente, cresci num lar de mulheres muito dependente financeiramente e acredito que essa dor se transformou na minha maior missão. E hoje estou cercada por 30 esposas troféu. Se a mulher não trabalha, ela não tem liberdade. Começando do ponto, a gente pode problematizar aqui sobre diversos aspectos, né? O primeiro que é ter liberdade no capitalismo. Será que existe liberdade sem condição material? Será que o trabalho é o que nos traz liberdade? Quando a gente verifica na prática, a gente vê que não existe uma causalidade entre mais trabalho, mais liberdade. Muito pelo contrário. No geral, quanto mais se trabalha, menos você ganha. Trabalhar mais é uma consequência de você ganhar pouco, né? Que é o que te faz trabalhar mais, às vezes em mais do que um emprego para tu conseguir complementar a renda que você precisa para sobreviver. Então, eu já discordo da premissa que traz essa causalidade entre trabalho e liberdade. No caso feminino, muitas vezes isso tem uma correlação, que não necessariamente é uma causalidade, às vezes sim, né? No caso de um relacionamento abusivo, é muito importante que a mulher tenha uma autonomia financeira para ela conseguir se libertar dessa situação. Então, sim, eu comecei discordando, mas dá para concordar em certas partes. Vou me fechar um pouquinho aqui para a gente ouvir o que a nossa empresária tem a dizer. Oi, tudo bem? Tudo bom? Ana Cláudia de Manaus. Tudo bom, Ana? Tudo. E aí? Bom, eu possivelmente não acredito nisso, porque nós mulheres não dependemos de homem para nada, né? E eu sei como eu sou mãe e cuido da minha filha, cuido do meu marido, e eu acho que, tipo assim, eu só não tô trabalhando porque eu não quero mesmo. E como eu já passei 10 anos só trabalhando, cuidando do meu marido, eu acho bom ele também. Mas sabe, hoje você cuidar não de tem mim. renda, você depende Não, financeiramente, porque você falou que não depende de homem pra nada. Não dependo Mas hoje, dele. se você quiser ir embora de casa Posso. com seu filho, como que você vive? É a primeira esposa troféu e talvez a única entre as outras 29 que assume que não depende de marido. Tá um pouco deturpado aqui o conceito de esposa troféu. Acho que a gente não tá partindo do mesmo ponto. Qual é a sua renda? O que você construiu? Bom, possivelmente eu só deixei por causa da minha filha, né? Pra eu me poder cuidar dela, ficar mais com ela. Mas não tem nada a ver de eu não querer trabalhar. Eu trabalho se eu quiser. E eu mando nele. É, mas não é bem assim. Quando a gente fala de... Manda nele é tão dissonante, né, do que se concebe como esposa troféu, nessa coisa da narrativa, né, da esposa troféu, que todas as demais, não todos, mas a maior parte delas tá aí Falando de levantando a liberdade mão. financeira.
Porque E é um formato de debate complicado, né? Porque meio que cerceia a discussão. A pessoa falou uma coisa diferente da narrativa comum a todas elas, narrativa padrão, assim, que elas sustentam. A pessoa já é retirada, não tem espaço para desenvolver uma conversa, que seria uma conversa, né? Não é exatamente um debate. Então, também não gosto muito desse formato, mas é extremamente popular, então vamos lá. uma vez você já deixou de comprar alguma coisa? Então, Obrigada. boa. E aí, me conta. Bom, realmente eu acredito que mulher não tenha liberdade, porque o trabalho dignifica a gente, com certeza, né? E aí, quando a gente é casada, a gente depende do dinheiro do marido para tudo. Como que você vai ter uma independência se você tem que pedir o dinheiro para essa pessoa? Exato, é isso se que eu tô você defendendo. depende totalmente dessa pessoa. Exato. Fica bem Não difícil. entendi ela estar Mas, do ao outro mesmo lado da tempo, mesa a gente nesse também caso. pode achar outros meios, né, de ter essa tal liberdade. Tá. A gente pode... Poxa vida, cara, não deixaram a mulher desenrolar. Ela ia chegar a algum lugar, eu tenho certeza. Tudo bom, Nath? Qual que é o seu nome? Natália. Nome sou xará. lindo. Bora, Nath. Meu nome é Natália, eu tenho Por que só ela tem uma apresentação especial e as outras não tiveram? Não entendi 34 isso. anos, eu sou dona de casa e eu decidi participar porque eu acredito que o papel da dona de casa muitas vezes é desvalorizado pela sociedade. O que você defende nessa situação onde a mulher que não trabalha não tem liberdade? Por quê? O que você considera liberdade? Liberdade de falar não, liberdade de sair se ela quiser, liberdade de ir embora, liberdade de comprar o que ela quiser, liberdade de simplesmente dizer não. Porque eu cresci num lar onde eu vi a minha mãe ficar num relacionamento por anos, porque ela tinha 5 filhos e não tinha como sustentar nenhum deles, então ela ficou nesse relacionamento que acabou com a vida dela. Aí eu acho que é um problema do relacionamento, porque eu vivo num extremo oposto desse relacionamento, onde meu marido me valoriza. É sempre um eu vivo e não é uma condição da sociedade material em que nós vivemos. É sempre uma experiência individual que tende a ser universalizada e nunca uma experiência universal baseada em dados, curiosamente. Onde o que eu faço dentro de casa, ele vê com bons olhos. Cara, mas aí, nesse caso, tu faz um blog, tu cria um perfil no TikTok pra expor a tua experiência, tu não vai debater em nome de todas as esposas troféus, mas não é o caso de tu estar num debate se a tua experiência individual é maravilhosa, e pode ser, mas assim, tu quer sustentar isso como um padrão de vida aplicável a todas, num cenário onde as mulheres que ficam restritas ao ambiente doméstico têm a sua emancipação, a sua liberdade, né, que num sistema capitalista é uma liberdade que tem, a liberdade tem muito a ver com o seu poder aquisitivo, e nesse caso é completamente limitada. Né? Então, a liberdade para mim por exemplo, o salário do meu marido, ele não considera é o meu salário, é o nosso salário. Então... Nesse ponto, concordo super, tá? Acho que trabalho doméstico é trabalho, mesmo tem o trabalho doméstico, né, feito por diaristas, por trabalhadoras domésticas, enfim, quando uma terceira pessoa da sua casa vem e executa um trabalho de limpeza, de manutenção do lar, quando você terceiriza esse trabalho, mas tem, e esse é remunerado, né, mas existe o trabalho doméstico não remunerado, que é o desempenhado pelas donas de casa, e esse trabalho precisa ser reconhecido. Quando a gente fala de um homem que trabalha e ele tem uma família em casa, e ele tem uma mulher para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, para lavar suas roupas, para trazer toda uma sustentação para que ele possa ir conquistar o mercado de trabalho, sim, o que esse cara ganha também diz respeito a essa mulher, porque ela está desempenhando um trabalho que não é remunerado, então esse cara que está na esfera produtiva, o mínimo é trazer esse salário para dentro de casa num teor de igualdade, porque todos estão trabalhando, só que só uma das partes tem a oportunidade, no caso as mulheres têm, mas enfim, enfrentam diversas dificuldades, por dificuldade de gênero mesmo.
E aí a gente entra também em dificuldade de raça, mas enfim, é mais fácil para um homem acessar o mercado de trabalho do que para uma mulher, considerando, principalmente se for o caso dessa mulher ter filhos. Mas você tem que justificar os seus gastos. Acho que esse é um dos problemas que eu vou encontrar nesse formato de react. Eu começo a falar e eu perco qual foi a minha linha de raciocínio inicial. E se não tiver alguém para me dizer, tu começou aqui, e aí eu sei, começando aqui, eu sei onde eu queria terminar. Mas se ninguém tiver aqui para me falar onde eu comecei, eu vou ficar perdida. Não. Mas enfim, se vocês acharem muito ruim, vocês deixem aí nos comentários. De alguma forma, né? Ele não te pergunta se você quer. Não, eu tenho um cartão de crédito adicional do dele, porque ele confia em mim. Ele sabe, eu não vou gastar o dinheiro que é nosso de uma forma irresponsável. O dinheiro é nosso, então eu vou gastar com aquilo que eu sei que é necessário. Eu vou gastar com aquilo que vai fazer diferença na minha casa, com o supermercado, com as crianças, com o dentista, com o remédio. É claro, às vezes, fiz aqui minha unha de gel, mas eu não preciso justificar pra ele. Quando eu chego, ele olha pra minha unha e fala, nossa, que linda, amor, você fez sua unha, como tá bonito, né? Ele gosta que eu me cuide também. Então, eu sei que essa talvez não seja uma realidade de todas as mulheres, mas... Você sabe que 52% das mulheres que sofrem abuso, que é um número gigante, e quando eu falo abuso, é psicológico, é físico, é patrimonial, né? E tem um de internet também. Todas elas, 52% delas não trabalham, por isso não podem sair desse relacionamento. Então, a sua realidade talvez seja uma realidade muito diferente, muito específica. Mas mesmo assim, demora, tá? Né, chegar nesse Como ponto. mulher, eu ainda defendo que toda mulher tem que ter o seu dinheiro de alguma outra forma. O marido dá, legal, mas talvez você um dia fique brava com ele, não se imponha tanto, porque precisa de um dinheiro de justificar algo na outra semana. O que eu acho, tá? Não sei se elas vão chegar nesse ponto, mas a gente tem hoje ferramentas jurídicas e eu não vou exaurir todas elas nesse ponto, porque eu acho que ao longo do debate vai dar para falar sobre cada uma delas especificamente. Mas o nosso ordenamento jurídico já prevê a possibilidade de, no caso de divórcio, uma mulher que não tem um emprego formal, que trabalha exclusivamente em casa, essa mulher tem direito a receber uma pensão, digamos assim, tem um outro termo que, alimentos compensatórios, não lembro agora, eu já trabalhei em vara de família faz muitos anos, então não lembro os termos específicos e não continuei esse estudo, mas tem direito sim a receber uma compensação, um pagamento compensatório por esse tempo que ela ficou em casa cuidando dos filhos, da manutenção do lar, e o marido pode trabalhar. Porque, nesse caso, pressupõe-se que ela dependia financeiramente dele e, num caso de divórcio, ela continuaria dependente, portanto, ele tem que compensar ela. Então, assim, e isso pode ser, inclusive, acertado já na certidão de casamento. Você pode escolher um regime de bens. Regime de bens é uma coisa muito maleável. Claro que se tu quiser modificar dos tradicionais, da comunhão universal, parcial e separação total de bens, tu tem que pagar um pouco a mais para fazer este regime de bens que pode ser completamente adaptável para o seu caso. Não só no caso de divórcio, mas ao longo do casamento, esse regime de bens já pode prever, por exemplo, o pagamento de um salário para que a mulher fique em casa. Então, existem ferramentas possíveis. A questão é, a gente está vendo essas esposas troféus, a gente não está vendo essas mulheres na internet ensinando a como outras que querem aderir a esse estilo de vida possam estar juridicamente protegidas. Se existe, é uma minoria, porque no geral elas estão ali mostrando como tu vai sovar um pão ou comprar uma vaca para tu tirar o leite dela às 4 da manhã e dar, sei lá, leite cru para os teus filhos, porque é saudável e daí tu não vacina teus filhos. Enfim, fui para uma thread wife. Mas eu não acho que seja tão distante assim uma coisa da outra. Vivi muito isso. Nath, eu já trabalhei fora. Eu sou formada em marketing, fiz na USP. Eu fiz intercâmbio em Boston, morei 9 meses em Boston. Caramba! Eu fiz curso em Harvard. Eu falo inglês fluente e eu, por muito tempo,
toda vez que alguém fala que fez curso em Harvard. Não tô dizendo que é o caso dela, mas eu penso naqueles vídeos que o pessoal fala como colocar Harvard no seu currículo, que é você fazer um curso online certificado por Harvard e aí tu coloca lá no teu currículo que tu fez curso em Harvard. Não é que tu fez uma graduação em Harvard, tu fez um curso que qualquer pessoa com um pouco mais de desenvoltura também conseguiria fazer, mas enfim. Assim, me via como uma pessoa que seria uma mulher de carreira, uma mulher de negócios, tal. Então, eu trabalhei em empresas multinacionais, eu trabalhei em empresas que eu cuidava de contas carreira grandes, eu cuidava de Vivo, eu cuidava de Bob's. E aí vieram os filhos. Tá. E aí... Você não sente falta dessa identidade sua? Não, porque... Mas é que tá, Natália Beauty. Será que a mulher precisa se identificar com o trabalho? Porque quando a gente fala que no ambiente doméstico a mulher não vai ter segurança, a gente não está dizendo que no ambiente do trabalho ela vai encontrar uma segurança e que ela precisa se identificar com o ambiente de trabalho, porque se nós estamos falando de trabalhos que acontecem dentro de um sistema econômico capitalista, tu não vai se identificar com algo que te explora, e tu não tem que se identificar com isso. A questão é que no caso das mulheres existe essa dupla exploração, porque o ambiente doméstico também a explora. O trabalho não pago que as mulheres desempenham, e é dito como natural às mulheres, instinto materno, amor, né, se generalizando para feito por amor, beneficia o Estado, beneficia o capital, que não precisa providenciar a reprodução desse trabalho, que no caso é útil ao capital porque gera a mão de obra. As mulheres criam mão de obra qualificada e se incentiva que as mulheres criem bons filhos para que esses bons filhos sejam bons trabalhadores e continuem dando manutenção ao giro do capital. Então, eu não acho que seja o caso de a gente dizer para as mulheres que elas têm que se identificar com o ambiente de trabalho. Na nossa realidade material que está posta, é importante que as mulheres tenham trabalho para que elas tenham a possibilidade, a capacidade material e financeira de, no caso de um relacionamento abusivo... Infelizmente, meu celular poucas ideia, pouco armazenamento, cortou a gravação na metade. Prometo que não acontecerá nos próximos, mas hoje é o que temos. Grande abraço ao público querido.